E aí, foi o espírito do profeta Samuel que voltou para falar com o rei Saul? Você já estudou sobre esse tema, já se questionou sobre isso? Pois é, nesse vídeo nós vamos estudar sobre isso e no final você vai tirar aí a sua conclusão se de fato foi o profeta Samuel que já havia morrido, se voltou para falar com o rei Saul, ou se foi um outro espírito aí que nós precisamos entender, tá bom? Então vamos lá. Hoje o nosso estudo está em 1 Samuel, capítulo 28. E no capítulo 28, nós temos então essa história a partir do versículo 3. E o versículo 3 está escrito o seguinte, diz o seguinte: já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. E aí o versículo 4 diz o seguinte: ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Versículo 5 diz: vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Versículo 6 então diz: consultou Saul o Senhor, aliás, ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Aqui começa então o dilema do profeta Samuel. Aliás, perdão, do rei Saul. Você percebeu que ele fica com medo, ele fica com o coração ali amedrontado, porque percebeu que vinha uma multidão para lhe atacar o seu reinado. Então ele rapidamente correu e foi consultar o Senhor para ver como é que ele lidava, como que ele faria. Mas diz o texto, versículo 6, que o Senhor, porém, não lhe respondeu nem por sonho, nem por Urim e nem por profetas. Então aqui ele se angustiou, ficou desesperado e foi procurar um outro método, tá? Porque o Senhor não havia respondido ele. Então ele precisava de um outro método para saber o que ele ia fazer diante daqueles que vinham ao seu encontro. E aí então diz o versículo 7, que então Saul disse, né? Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, presta atenção, seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. E aí disseram os seus servos: ó, tem uma mulher em Edom que ela é médium e você então, se você quiser, você pode ir lá se consultar com ela, né? E ele foi. Então Saul foi se consultar com essa médium. Se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, tá? Diz logo no início que ele havia mandado embora, exterminado os adivinhos e os médiuns. Por que Saul fez isso? Bem, Saul fez isso porque ele conhecia a palavra de Deus e ele sabia que o Senhor não aprovava essas práticas. Vamos lá. Para você ter uma noção de como o Senhor não aprovava essas práticas, eu vou ler com você o que está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Está escrito assim, ó: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Percebeu? O Senhor, então, ele não apoiava, não recomendava consultar necromantes. Essa palavra necromantes quer dizer consultar, né, por meio de espírito aqueles que já haviam morridos, né? Ou fazer surgir os espíritos daqueles que já haviam falecido. Então ele, desobedecendo a orientação de Deus, desobedecendo até aquilo que ele havia recomendado no seu próprio reinado, né, que era desterrado ali os médios e os adivinhos, ele foi então consultar essa mulher. Preste atenção agora
que algumas coisas vão ficar bem claras na sua mente. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 28, você vai ler comigo o que está escrito então agora aqui, a partir do versículo 8, que está escrito, ó. Saul disfarçou-se e vestiu outra roupa, né, outras roupas, e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher e lhe disse, peço que me adivinhe pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Prestou atenção? Ele foi para visitar essa feiticeira. Ele diz, olha, eu quero que você invoque, tá? Aquele que eu disser para você, eu quero que você faça subir da sepultura, né? Aquele que eu te disser, que eu preciso falar com essa pessoa. A necromancia, né? Aquilo que Deus repudiava, que Deus falou para ele não consultar, nem ele nem ninguém, né? Bem, e aí o texto vai dizer, respondeu a mulher disse, olha, você bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios, os adivinhos, porque você está me consultando e armando cilada para mim. Até a mulher sabia disso, que não era recomendada essa prática. Então, o Saul vai conversar com ela no versículo 11. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir Samuel. Preste atenção aqui agora. O profeta Samuel havia morrido, havia falecido, e ele então agora queria que o profeta Samuel voltasse, saísse ali da sepultura e falasse com ele como ele deveria proceder diante dessa batalha, diante dessa guerra. Preste atenção. Então, o versículo 12 diz que, vendo a mulher a Samuel, aqui que alguns pensam que realmente era Samuel. Versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? A grande pergunta é, será que ela viu mesmo Samuel? Será que era Samuel mesmo que a mulher viu, e quando viu, se espantou? Eu acredito que há alguma coisa aqui que não está batendo. Porque veja, no versículo 12 está escrito, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste, pois tu mesmo és Samuel? Ora, ela viu Samuel, e aí ela se espantou e gritou e falou para o rei Saul, tu és o rei Saul. Então, ela não viu Samuel. Na verdade, quando o Saul disse que queria que fosse, que ela invocasse Samuel, ela começa a entender que aquela pessoa que está falando com ela é o rei Saul. Porque o versículo 12, ela diz o seguinte, olha, ela gritou em alta voz, não por causa de Samuel, ela gritou em alta voz porque reconheceu que aquela pessoa que estava falando com ela era o rei Saul, e não o profeta Samuel. Agora, presta atenção nisso aqui. Versículo 13, respondeu-lhe o rei, não temas, e perguntou, o que vês? Então a mulher respondeu, preste atenção que ela não vai responder, eu estou vendo o profeta Samuel. Ela diz o quê? Está aqui no versículo 13, ó. Vejo um Deus que sobe da terra. Veja que ela não disse, vejo o profeta Samuel. Ela disse, vejo um Deus. A palavra Deus aqui quer dizer entidade, espíritos. Então ela está vendo um espírito. Ela não está vendo o profeta Samuel. Agora, vai ficar mais claro ainda quando aparece essa fala aqui, ó. Vamos lá. Versículo 14. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Prestou atenção? Olha aqui agora. Entendendo Saul que era Samuel, se inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ela não disse, ela não afirmou, é o profeta Samuel que está surgindo ali da sepultura. Na verdade, ela disse, é um Deus, ou seja, uma entidade, né? Uma entidade ali, um espírito. Ela disse, ele um ancião, assim, já, um idoso, assim. E o rei Saul entendeu que era o profeta Samuel. Não que ela disse que era, ele que entendeu. E aí se inclinou-se.
E sabe de uma coisa? Quando ele entende que era o profeta Samuel, ele começa a conversar, tá? Com aquele suposto verdadeiro Samuel, que na verdade não era o profeta Samuel. E eles começam a conversar. E esse profeta Samuel aqui, entre aspas, ele fala muitas coisas para o profeta, para o rei Saul. Ele não repreende o rei Saul porque pelo rei Saul ter ido consultar uma necromante, ele não repreende isso, sendo que o verdadeiro profeta Samuel havia repreendido o rei Saul. 1 Samuel 15, tá? 1 Samuel 15 tem uma repreensão ali no versículo 21, 22 ou 23, não me falha a memória, quando o verdadeiro profeta Samuel, ele repreende o rei Saul. Então, esse falso profeta que está falando aqui com o rei Saul, nem de longe é o profeta verdadeiro Samuel, tá? Outra coisa, ele vai dizer o seguinte, vamos lá, tá? Ele vai repreender aqui, esse falso profeta vai repreender o rei Saul, mas ele diz o seguinte, ó, versículo 19, o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis, né, comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Ele está dizendo, olha, tu e os teus filhos estarão comigo. Ou seja, como que um profeta como o Samuel, né, com certeza não tinha as transgressões que Saul tinha. Como era que um transgressor dos mandamentos de Deus ia estar no mesmo lugar que o profeta verdadeiro? Outra coisa, se Deus não respondeu Saul nem por profetas, nem por Urim, nem por sonhos, né? Deus não queria falar com o Saul. Como é que agora o profeta, ele que foi invocado por aquela mulher, ele tem mais autoridade que o próprio Deus, então, no caso? Porque ele, sem autorização de Deus, saiu para falar com o rei Saul, sendo que nem Deus quis falar com o rei Saul. Preste atenção. Aí ele disse, vai contar algumas coisas ali, dizer que você será morto pelos filisteus, etc e tal. Uma outra mentira ali que ele falou, o falso Samuel. Porque ele disse que os filisteus, né, iriam tirar a vida de Saul e de seus filhos. Sendo que o próprio Saul cometeu suicídio, tirou a sua própria vida, porque não queria que os filisteus tirasse a vida dele, né, para que se não tornasse um negócio vergonhoso. Então, meu querido, minha querida irmã, espero que esse estudo de hoje tenha te ajudado, tá? Deus, ele não permitiu de maneira nenhuma que se levantasse da sepultura o rei, o profeta Samuel. Outra coisa, antes de terminar o vídeo, aí me esquecendo aqui de ler com você isso aqui, ó. O que está em 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas, capítulo 10. Bem, versículo 13 e 14, ó. Diz assim, assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Prestou atenção? Então, a causa da morte dele foi a desobediência. Inclusive, um dos erros dele foi ter consultado ali a necromante que Deus disse que não era para ter consultado. Tá certo? Deus te abençoe. Se você não entendeu direito o estudo, retorne aí para o início do vídeo. Se você não concorda, coloque aí os seus pontos que você não concorda. Se você concorda, coloque aqui os pontos que você concorda, tá bom? Forte abraço. Maranata.